A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora, é o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual de audiência pública número 18 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, EFLU, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública 34 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teu templos estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Andréia Schmidt, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência. Luiz Carlos Carraza, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Medição Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e secretário dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e promovem o cálculo das tarifas da Uruçanga, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Uruçanga e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo.
A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Uruçanga teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL, por meio do nosso site ou via correio, até o dia 26 de julho serão analisadas pela agência, antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, de até 15 minutos. Apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, de até 15 minutos. A apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, de até 15 minutos. E manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. Destaco que estava prevista a participação do Conselho de Consumidores, com até 15 minutos para sua apresentação. Entretanto, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Uruçanga optou por não utilizar o espaço oferecido. O encerramento da reunião está previsto para 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL,
Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Uruçanga, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da EFLU, apresentar dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar também alguns indicadores comerciais e falar ainda um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto permissionárias quanto concessionárias. Os dados obtidos no IASC são utilizados como subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 240 consumidores residenciais na área de concessão da EFLU, para avaliar a qualidade do serviço. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Que podemos ver que a melhor nota obtida pela distribuidora até hoje foi em 2015, 70.10. A nota da última pesquisa IASC foi 66.31, uma nota bem abaixo da média da sua categoria Sul, Sudeste, Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras e ainda abaixo da média Brasil. Isso colocou a distribuidora em 33º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota. 66.31 é a nota de satisfação global. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. O valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica, se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso esse consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. A nota de 2019 ela foi 8,69% maior do que a nota de 2018. Conforme dito anteriormente, colocou a concessionária em 33º lugar dentre as 53 de todo o país, porém, se considerarmos a sua categoria Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras, ela ficou em último lugar, ficou em 10º entre as 10. Relação à execução de serviços comerciais. Todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a EFLU prestou 2.145 serviços aos seus consumidores, sendo 99,72% realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram 1.426 serviços prestados aos seus consumidores, sendo 99,79% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2015 a 2021, considerando 2021 até 25 de junho. Podemos ver que o quantitativo é pequeno, porque a área de concessão da distribuidora é pequena, tem uma população de pouco mais de 20 mil habitantes. Então, temos que no total de 2015 até 2021 foram 16 reclamações apenas na ouvidoria da ANEEL.
Aqui temos o detalhamento dessas reclamações por tipologia. Temos que a maior parte das reclamações, 10 reclamações das 16, são por ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos que, por uma ocorrência na rede de distribuição, o consumidor tem o seu equipamento danificado e aí tem o direito de pedir o ressarcimento à distribuidora. Em segundo lugar, temos atendimento telefônico da concessionária, 2 reclamações por relocação de poste ou rede elétrica, uma por tarifas de energia elétrica e uma por variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Como resolver uma demanda com a eFlu? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu no primeiro passo, o consumidor ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncias, ver vídeos institucionais, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço ao Fernando por sua apresentação. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Uruçanga. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Pelo regulamento da ANEEL, os limites dos indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da distribuidora nomeadas de conjunto de unidades consumidoras. No entanto, a Uruçanga possui somente um conjunto de unidade consumidora, que também se chama Uruçanga. Agora nessa lâmina, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras amarelas indicam os valores apurados, no caso a quantidade de horas no ano que os consumidores experimentaram sem energia. A lua azul mais clara indica os valores de limites de qualidade de energia para os anos passados. E a linha azul mais escura mostra os novos valores de limites propostos para os próximos anos.
Observe-se a trajetória decrescente dos limites propostos, começando com 9 horas em 2022 e terminando com 8 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora cumpriu com folga seu limite de DEC em todo o período. De maneira análoga para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais escura os limites para os anos passados e em a linha mais clara os limites propostos para os próximos anos. Vemos também a trajetória decrescente, começa com 7 interrupções em 2022 e termina com 5 interrupções no último ano. Notamos também que o FEC da Uruçanga sempre performou abaixo dos seus limites anuais. Agora, nessa lâmina, vemos uma comparação dos limites de DEC da Uruçanga nas barras cinzas, aqui descrita como sua sigla EFLU, com os limites de empresas parentes quanto à localização e porte, aqui nas linhas. Observa-se que seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Aqui a mesma análise para o FEC, onde os limites da empresa nas barras cinzas estão acompanhando os limites das empresas a elas semelhantes, aqui também nas linhas. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar para esta audiência. Agradeço a atenção dispensada, tenham todos um bom dia. Bom dia a todos. André, seu microfone está desligado. Agradeço a apresentação do Mairo. Para a terceira apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Luiz Carlos Carrasa, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Uruçanga. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Carrasa, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária periódica da Empresa de Força e Luz de Uruçanga, tema da consulta pública 34/2021 e desta audiência. Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira, um resumo sobre os processos tarifários e suas metodologias de cálculo, e a segunda, os resultados provisórios da revisão de 2021 da João César. Antes de apresentar as metodologias de cálculo, é importante definir um termo de contrato de concessão, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e os consumidores. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade, conforme padrões determinados pela ANEEL, e deve pagar por uma tarifa justa por esse serviço. Essa tarifa justa deve ser calibrada a fim de cobrir os custos operacionais eficientes, além de remunerar os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui 3 mecanismos, quais sejam a revisão, o reajuste e a revisão extraordinária. A revisão tarifária é realizada a cada 4 ou 5 anos, a depender do contrato de concessão, e neste processo se define o custo da distribuidora, também chamado de parcela B, as metas de qualidade e de perda de energia e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. O fator X será explicado mais adiante. Quanto ao reajuste tarifário, esse é realizado entre os anos de revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação menos o fator X, e os custos da parcela A ou não gerenciáveis, tais como geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. O tratamento para os custos da parcela A são os mesmos, tanto na revisão como no reajuste. Por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, se equilibra economicamente a concessão.
Passamos agora para as metodologias de cálculo, iniciando com a compra de energia, que deve cobrir os custos da energia para atendimento do mercado da distribuidora, além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características da rede da concessão, ou seja, cabos, transformadores e subestação. Já as perdas não técnicas se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição, sendo obtida por modelo comparativo entre as empresas, que se baseia na complexidade socioeconômica da área de concessão e o desempenho dessas empresas no combate às perdas. Assim calculadas, as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço médio do contrato de energia que a distribuidora possui, obtém-se os custos com compra de energia. O segundo componente da parcela A são os custos de transporte, e devem cobrir os custos de transmissão da geração até a distribuidora. Aqui se contrata demanda, seja de transmissoras, seja de outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se os custos de transporte. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação dessas demandas, podendo a concessionária ser penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco, dentre os encargos listados, a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que representa na maioria das distribuidoras mais da metade da totalidade dos encargos. Alguns dos objetivos da CDE são a universalização do fornecimento de energia, descontos tarifários para algumas subclasses de consumo, como residencial baixa renda, rural e rural irrigante, e a subvenção da geração térmica dos sistemas isolados no norte do país. Agora, passando para a parcela B, inicio com o custo operacional. Custo operacional são custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora, além de cobrir os custos com atendimento comercial. Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais das empresas, e sim os custos regulatórios. Esse custo é obtido por modelo comparativo, que usa características da área de concessão, como mercado atendido, número de consumidores e a extensão de rede das distribuidoras, obtém-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional existente nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário, com a faixa de eficiência. Caso esse custo esteja dentro da faixa, o custo se mantém na revisão tarifária. Caso o custo esteja acima dessa faixa, ele é reduzido gradativamente até o limite superior. E caso os custos operacionais se situem abaixo dessa faixa, ele se eleva gradativamente até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pelas concessionárias necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudentes pela ANEEL. Esses investimentos são chamados tecnicamente de base de remuneração, sendo composta por cabos, transformadores, equipamentos e subestações. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação, e a cota de reintegração equivalente ao retorno do capital investido, chamado de principal. Agora passamos ao fator X, que é determinado na revisão tarifária, sendo aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui três componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no seu mercado consumidor.
O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E, por último, o componente Q, que reflete a qualidade do serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais impostos pela ANEEL e se a distribuidora melhora ou piora esses índices ao longo dos anos. Passamos, então, aos resultados provisórios da revisão tarifária 2021 da Uruçanga. Aqui o efeito médio, nessa fase preliminar é de 9,14%, sendo composto pela parcela A, que seriam dos custos não gerenciáveis, pela distribuidora, os encargos setoriais, transporte, energia e receitas irrecuperáveis. Já a parcela B, os custos de distribuição, que são avaliados e calculados nessa revisão, além da inserção dos componentes financeiros, que perduram por 12 meses nas tarifas, e o efeito da retirada do financeiro anterior, resultando nesse efeito de 9,14%. Cabe lembrar que esse efeito não é o mesmo conforme a estrutura tarifária ou subgrupo tarifário. O grupo A percebe um efeito de 10,05%, enquanto que o grupo B, 8,39%, sendo o B1 residencial 7,37%. Passando a análise por componente tarifário, iniciando pela parcela A, da redução de menos 0,28% dos encargos setoriais, destaca-se a redução de menos 1,65% da CDE uso, não obstante o aumento de 1,09% decorrente da CDE Covid, que se refere à devolução do empréstimo que a distribuidora pegou ano passado, referente à Covid, e que visou atenuar o impacto tarifário do processo anterior. Então, isso está sendo agora considerado na CDE. O transporte está reduzindo menos 3,59%, muito em função da redução das tarifas de uso do sistema de distribuição da Celesc, considerando o que está sendo proposto para essa empresa, que ela supre a Uruçanga. Já a tarifa de energia da Celesc também está aumentando na consulta pública para a Uruçanga, e isso implica num impacto de 5,46% nesse processo. As receitas irrecuperáveis, o impacto é muito significativo. É muito pouco significativo, em torno de 0%. Na revisão tarifária, também são definidas as perdas técnicas e não técnicas para o ciclo tarifário. Está sendo proposto nesse processo da Uruçanga perdas técnicas sobre energia injetada de 3,35%, ainda em caráter provisório, e perdas não técnicas de 1,40% sobre o mercado de baixa tensão faturado, conforme regulamento do submódulo 2.6 do PRORET. Nesse slide apresenta-se o resultado dos componentes do fator X. Lembre que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários. E, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 0,74%, o que significa que o ganho de produtividade da Uruçanga é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T é igual a 0%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão dentro da faixa de eficiência determinada nessa revisão. Já o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnica e comerciais da concessão, resultou em menos 1,28%. Desse efeito de menos 0,66% na parcela B, 0,09% é representado pelos custos operacionais, que estão dentro do intervalo de eficiência, as anuidades, 0,20%,
a remuneração, menos 0,15%, depreciação, 0,30%, e ultrapassagem de demanda, excedente reativo e outras receitas, que são subtraídos da parcela B, e há um impacto maior de menos 1,09%, até mesmo porque, após a assinatura do novo aditivo contratual, do contrato novo, há um valor aí maior a ser recuperado de ultrapassagem de demanda e excedente reativo, que é subtraído da parcela B, o que ocasiona esse efeito. Aqui os componentes financeiros colocados na revisão da Uruçanga. CVA foi informada pela própria distribuidora, saldo a compensar, neutralidade de parcela A, ainda com alguns meses de mercado projetado, e também sem considerar, né, o retorno do diferimento que a Uruçanga efetuou no processo anterior, que implicaria aí no valor de R$400 mil atualizados e um efeito em torno de 1,3% positivo. A empresa mandou uma carta diferindo para esse momento da CP esse retorno do diferimento. Então, o impacto dos financeiros é de 2,39%. Esse gráfico demonstra o ranking da tarifa residencial B1 de todas as concessionárias do país. A Uruçanga, que possui hoje a 13ª posição entre as tarifas mais caras, considerando o resultado provisório desta revisão, iria para a 7ª posição desse ranking, que já considera os resultados provisórios dos processos tarifários em curso das distribuidoras que passam por revisão. Aqui a evolução da tarifa B1 residencial da Uruçanga em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Observa-se que a tarifa variou 95,2% nesse período, situando-se abaixo do IGPM, porém acima do IPCA. A composição das tarifas, né? 33,7% são tributos, né, ICMS, PIS, COFINS, distribuição 15,1%, energia 21,6%, transporte 15,5%, encargos setoriais 14,1%, receitas recuperáveis 0%. Essa é a composição de uma tarifa, por exemplo, de R$100 da Uruçanga. As próximas etapas da revisão tarifária da Uruçanga, temos aqui o prazo máximo para envio de contribuições desta consulta pública, 26 de julho. A data limite para análise da Superintendência de Gestão Tarifária está sendo considerada 17 de agosto. A reunião da diretoria prevista para deliberar o processo 24 de agosto e as tarifas vão vigorar a partir de 29 de agosto, que é a revisão tarifária da Uruçanga. Era o que tínhamos a apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Agradeço ao Luiz Carlos pela apresentação. Para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores de Uruçanga. Ressaltamos que o Conselho optou por não se manifestar durante essa audiência pública, o que não impossibilita sua participação no âmbito do processo até o dia 26 de julho de 2021. Realizadas as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, passo a palavra para a deputada federal Ângela Amin. Parece que a deputada saiu da reunião. Ela deve ter tido algum problema, deve ter caído. Ela pode contribuir depois no âmbito da consulta, né? Então, acho que agora, nesse momento da audiência, a gente vai seguir sem a contribuição da deputada.
Dado algum problema técnico, provavelmente, que a deputada teve, receberemos a sua contribuição até o dia 26 de julho. Não tendo outros expositores inscritos, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 26 de julho por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da Uruçanga conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,14%, sendo 10,05% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 8,39% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 9,14% decorre do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B, que contribui para o efeito médio em 0,93%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 2,39%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão, que contribuíram para um efeito de 5,81% no atual processo tarifário da Uruçanga. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 29 de agosto de 2021. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 34 de 2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 26 de julho de 2021. Mais informações estão disponíveis no site www.aneel.gov.br na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.